Sejam bem-vindas à nossa última aula secreta da Academia Emocional, pelo menos por enquanto. A gente não sabe o que acontece, não é? E eu tô muito feliz, foi uma jornada muito difícil a palavra que veio, tá? Foi difícil. Foi uma escalada. E quem disse que a gente não escala, né? Eu acho que a academia ela vem e ela é um marco na minha vida. E eu sinto que também é, em algum nível, um marco na vida de vocês. Porque algo ou vários algos foram levados daqui. Eu tenho muitos feedbacks de vocês muito positivos e eu acho que cada um tá subindo a sua montanha. Cada um tá subindo, cada um tá subindo a sua escada, a sua história. E eu acho que é isso que deixa e que faz com que a gente seja tão única, tão autêntica, tão diferente, tão irreverente. É a gente olhar para a nossa história, independente dos erros e dos acertos, seja em que área que for. Vocês estão entendendo a minha analogia aqui, não é? Independente daquilo que você faz, honre ela. É a sua história, era o que você tinha para dar naquele momento, era o que você podia criar de melhor naquele momento, era a relação que você podia viver naquele momento, era o trabalho que você podia oferecer naquele momento, era o que você tinha e era o que eu tinha. E a gente jorra na versão que a gente tiver. Não tem essa de esperar a versão certa, nossa, para que algo aconteça. O que tem é a gente jorrando aonde a gente tá, com o que a gente tem. A gente começou aqui, antes de começar a gravação, conversando sobre coisas aleatórias da vida. E, lá no passado talvez eu fizesse ou talvez não. Tá bom. Era aquela versão, aquilo era possível lá e hoje já não é mais. Nessa escada eu já tô lá mais para cima. E lá em cima eu já não quero mais aquelas outras coisas. E a verdade é que a gente fica tão diferente. Essa jornada na academia emocional, ela começou, eu acho que mais ou menos nessa época do ano passado, um pouco antes, a criação dela, a ideia que veio. E a ideia ela foi muito maravilhosa. Eu tô abrindo aqui para vocês para dizer que um insight, sabe? Um insight, um que você tá tomando banho e vem uma ideia. Eu só coloquei a coisa para acontecer. E a academia, para vocês, é um degrau, para mim também foi um degrau. Então, para mim, foi uma via de mão dupla de qualquer maneira. Foi por causa da academia que eu cheguei aonde eu cheguei. E, aliás, no final do ano, quando aconteceu o fim do meu relacionamento e todas as coisas, e tem um monte de coisa que eu ainda não contei para ninguém, mas eu acho que em algum momento isso vem e isso vai ser possível. E talvez, sei lá, daqui a um tempo vocês ouçam essa história e falem assim: nossa, agora eu entendi, Rafa, o que aconteceu, sabe? Então, eu me permiti ir para um lugar de não dou conta, logo eu. Então, eu acho que foi a maior lição que veio na minha vida foi ajudando outras pessoas, fazendo, sendo meio de campo para outras pessoas. A minha vida se transformou durante a coisa toda, sabe? E ela continua todo dia. E o insight que eu tive há pouco, eu tô aqui já compartilhando com vocês. E talvez esse fechamento de ciclo seja uma grande guinada. E eu acho que eu sou uma. Quem é a Rafaela? Às vezes eu penso como uma imagem mental, como se você pega uma mola e puxa para trás, assim, ó, uma catapulta, sei lá o nome disso, como é o nome disso, mas é como se eu te impulsionasse para ir. Eu sou uma grande impulsionadora de sonhos. Eu acredito, até no que nem você está acreditando. Então, acreditando que você vai fazer algo com isso, que você já vem fazendo algo com isso, porque a vida é essa escalada, que é bem doida, e às vezes a gente leva uns tombos no meio do caminho. Só que a gente nunca recomeça lá de baixo. Esse é o ponto.
E talvez essa seja a maior sacada daqui. A gente não cai lá para baixo, a gente começa, a gente volta do ponto que a gente estava, porque a gente não consegue desver o que a gente já viu. E vocês são um grupo muito especial, vocês moram tanto no meu coração, porque a gente vem construindo algo, um relacionamento ao longo do tempo, e que eu sei que a minha jornada no meu trabalho, ela malemar começou. Eu vou deixar isso aqui gravado, porque isso aqui, um dia, quem sabe, eu volto nessa gravação. Isso aqui que eu faço de trabalho que vai ser muito grandioso. E talvez, espero que vocês estejam lá, de alguma forma. A gente nunca sabe como. Mas eu sei que aqueles que correm com a gente, correm. E estão com a gente o tempo todo na nossa cabeça. E hoje é um dia da gente finalizar a academia. Mas não a academia. Bem da verdade, a academia é só um nome para algo, para processos, para coisas que cada um de nós está vivendo, no seu lugar, no seu nível. Essa academia, ela foi criada. Tá bom, Lili. Eu não sei se você vai ter que sair, não entendi se era isso, mas enfim. Então, essa. Eu perdi a linha de raciocínio, mas vamos ver o que vem. Então, a gente vai finalizar a academia. A academia, ela representa processos, coisas que você atravessou aí na sua vida, lembrei. E então, qual que era a ideia master da academia e de qualquer produto meu? Qualquer coisa que eu venda? É que treinar o seu olho a enxergar aquilo que você não está vendo. A antever o problema, a ser preventiva. As dinâmicas são muito parecidas. Vocês estão sempre nas constelações aqui. É tudo muito parecido. É para você identificar o seu padrão, identificar aonde você está presa. E talvez vocês, já aí em simples conversas com amigas de vocês ou pessoas que não estão num processo terapêutico, me respondam aí. Vocês sentem que vocês estão um pouco à frente? E que você, a pessoa tá falando uma coisa lá e você fala assim, gente, como é que ela não viu isso aqui? Vocês sentem isso? Se vocês sentem isso, vocês têm muitas coisas para fazer na face da Terra. Porque tem um monte de gente que não tá entendendo lufas da vida. E vocês estão. Então, que a gente use esse final de ciclo aqui como um impulsionador para que você faça algo com tudo isso que você recebeu aqui. Vocês receberam muito, muito, muita coisa. E se você não assistiu todas as aulas, elas vão estar lá. E de vez em quando vou mandar umas aulas para vocês aqui. Faça algo com isso e você vai começar a sentir a sua vida jorrar. Foi assim que a minha vida começou a jorrar. Finalizar ciclos sempre, sempre. Assim como a morte. E eu vou parafrasear aqui um livro que eu amei ler, que é O Vendedor de Sonhos. Eu não lembro se era no começo ou no fim do livro, mas ele dizia assim: a coisa mais bonita que você pode fazer por uma semente é enterrá-la. Então, o que eu tô fazendo aqui e todo dia no meu trabalho é enterrar sementes. Aí, de vez em quando, eu jogo uma aguinha, mas você que tem que jogar essa água para ver se germina, se cresce algo diferente em você. Então, toda vez que a gente fecha ciclos, algo novo se abre. E a pergunta que eu quero fazer é: para onde você vai? Você vai? Que ciclo você vai abrir? Porque normalmente nós, a gente não pensa muito, a gente só vai, não é? Porque essa é a história muito das mulheres. A gente só vai. A gente vai e deixa a vida me levar. Às vezes a gente pensa até que a gente está escolhendo coisas.
Tá escolhendo nada, você só tá indo baseado no que tem aí na tua frente, baseado no que a vida joga na tua cara. E você? Você não vai olhar adiante? Você não vai olhar além? Porque a vida não é do tamanho que você enxerga. A vida é muito maior do que o seu olho. O mundo que você conhece é do tamanho do seu olho. É por isso que a gente repete tantas histórias. O dia que a gente se abre para novos horizontes, quem sabe, talvez a gente comece a escolher o que a gente quer. E eu digo isso com muita propriedade. Eu estava achando que eu estava abalando, escolhendo todas as coisas. Eu não estava. Eu só vivi aquilo que foi colocado na minha frente e foi uma enorme e linda, foi linda, mas uma repetição de padrão. E eu finalizei um padrão muito difícil na minha vida dentro dessa academia. Por isso ela é tão importante, impactante para mim, e eu sei que como num campo é para vocês também. Então, que hoje eu consiga colocar, empurrar um pouquinho a semente de vocês para dentro da terra, para que você comece a pensar para onde você está indo. Porque às vezes você está achando que é você que está escolhendo, mas não é você. É só a vida que te abre uma portinha ali ou lá. É você que só consegue olhar com o seu olho aqui ou lá. E aí, Pedro tentou pescar a noite toda e o peixe não vinha. E de repente foi o peixe que pulou no barco. Então, cara, o nosso olho é muito curto, é muito pequeno. Mas a gente quer finalizar ciclos e a gente já está criando um campo aqui. E nesse campo eu quero que você comece a se conectar. E você não precisa fazer força, isso vem até você. Nesse ano que passou, mesmo quem chegou depois aqui na academia, de qualquer forma você estava num campo, mesmo sem saber. E eu tenho convicção e uma confiança de dizer que você quebrou padrões, crenças que eram muito duras com você e que algo realmente chegou ao fim aí. E que você possa ir se conectando com esse algo que foi impactante nesse último ano, nesses últimos meses, que pode ser um algo ou pode ser vários. Vocês conseguem pensar em algo que realmente ficou diferente na sua vida? Em algo que, tipo assim, nossa, foi revelador e que você não é mais a mesma depois daquilo? Aconteceu? Você consegue se lembrar, dentro de todos os movimentos que você fez, dentro de toda a sua vida acontecendo, qual foi a coisa impactante que você viveu? Se você puder escrever aí no chat, só para a gente ir trazendo isso para um campo maior e para eu saber que vocês estão comigo aqui, porque nada como a gente resgatar, olhar para poder finalizar um ciclo com clareza, sabe? Com uma perspectiva muito profunda sobre, com um olhar muito sistêmico sobre. A gente falou de muitos padrões, a gente falou de feridas, a gente falou de muitas coisas, de relacionamento, a gente falou de dinheiro, tem vários vídeos sobre muitas coisas, sobre autoestima. O que é que em você teve fim? Acho que talvez essa seja a pergunta. O que teve fim pra mim, e que não é um fim, mas é um fechamento de ciclo diferente, e foi muito impactante, foi o desequilíbrio de troca. Exatamente o que a Ivana está dizendo. Cuidar e olhar para mim em primeiro lugar. Antes eu sempre me dedicava aos outros primeiro.
O equilíbrio de troca que é quando eu paro de dar demais e começo a olhar mais pra mim. Além do falecimento da minha mãe, eu vi o quanto eu estava me boicotando em absolutamente tudo e a morte da sua mãe, Sandra, tem tudo a ver com isso. Porque é o amor sem fim. Mas tira isso de lado, sugou até tua alma, Sandra. Então, e talvez esse seja, e esse é o campo. Esse é o campo. Porque esse foi o resgate da minha alma. E a gente faz isso de forma coletiva. Quando eu finalizei meu relacionamento, juntamente com meus negócios, eu finalizei um ciclo de achar que eu tenho que ser mãe, ou a salvadora de todas, mãe, pai, avó, ex. Vocês estão entendendo como a gente está num campo coletivo gigantesco, bizarro de lindo? E talvez essa seja a maior das viradas de chave da nossa vida, porque depois disso, olha só, que eu preciso me salvar primeiro. Então, quando eu começo a me salvar primeiro, eu começo a olhar pra mim. E quando eu começo a olhar pra mim, eu começo a enxergar coisas em mim, que antes eu nem tava vendo. Então, vocês talvez estejam nesse processo, todos nós, não é? Um pouco pra frente, um pouco pra trás, se é que tem frente e trás, mas com percepções. E nesse lugar a gente também fica um pouco perdida. Tá, e agora, o que que eu faço? Pra onde que eu vou? E aqui eu acho que faz total sentido quando a gente está falando de ciclos e iniciar um novo ciclo. Será que sou eu que estou escolhendo ou será que será mais do mesmo? Porque o padrão, minha gente, ele não desaparece assim do nada, ele vai aparecendo de formas mais sutis, sabe? Mais safas, mais inteligentes, de outras formas. E a gente precisa, e esse é o trabalho da nossa vida, viver com presença, para que a gente consiga escolher os caminhos que a gente vai trilhar. Todas as possibilidades existem. Exemplo, você podia ter acordado hoje e ter ido tomar café primeiro do que ter ido no banheiro. E talvez coisas diferentes aconteceriam. Ou quando você saiu na rua, se é que você saiu, você podia ter virado para a direita ou para a esquerda. Você podia ter ligado para aquela pessoa, ter respondido aquela, ou visto aquele outro vídeo ou aquela outra coisa. As infinitas possibilidades estão aí. Qual dessas imagens você vai escolher? E eu acho que isso tem a ver com presença. Presença é quando a gente consegue discernir qual é a melhor escolha. E, cara, é o tempo todo. O tempo todo. Eu não sei se tem um ser humano ordinário como nós que consegue estar presente o dia inteiro. Que a nossa mente leva a gente para dar uma viajada na maionese, a gente fica ansiosa, cria um monte de coisa na cabeça, caraminhola que não existe. E a gente faz as pazes com isso, porque é isso mesmo. Tem dias que são piores, dias que são melhores. Mas eu sinto que esse ciclo da grande salvadora, sabe? Daquela mulher que estava fazendo tudo por todo mundo, daquela mulher que estava, sabe, se quebrando no meio por alguém, pelos outros, o tempo todo. Ela, ela chega ao fim. Então eu quero que vocês imaginem aqui como se você tivesse uma roupa, a roupa da salvadora, e mentalmente como se você estivesse arrancando ela aqui agora, tirando ela. Como se essa personagem, essa roupa, ela não te serve mais. E não é porque você engordou e nem porque você emagreceu. É porque não cabe mais na tua alma, no teu espírito. Na verdade, nunca coube. Eu acho que a gente parecia aqueles gordinhos, sabe, que usa aquelas camisetinhas apertadas, nada a ver assim, toda errada. Era a gente com as nossas roupinhas de Salvador achando que ia dar conta, as banhas pulando pra fora, assim, sabe? Assim, ó, tudo errado e a gente achando que tava abalando. Até que a gente descobriu que a gente tava acabando era com a gente mesmo.
Então, que a gente possa ir para um lugar agora, e a gente falou disso antes de começar a gravar também, é muito louco como tudo se correlaciona. A gente falou em ser meio, eu sou, sabe? Essa sou eu. Você sabe quem eu sou? Isso não é sobre ego, é sobre você garantir, se garantir. Essa sou eu. Essa é a minha história, essa é a minha autenticidade. E eu não tenho que fazer tudo por todo mundo, muito menos que isso. Eu tenho que fazer tudo por mim. Por quê? Porque quando eu faço por mim, eu tenho uma experiência de vida muito top. Sabe aquele sentimento de que você falou que ia fazer tal coisa por você, e você foi lá e fez, e você fica assim, nossa. E tipo, era uma coisa muito simples, entendeu? Era conseguir não comer o chocolate depois do almoço, por exemplo. Isso não é muito simples, né? Mas tudo bem. Imagina que você conseguiu. Ou imagina que você tinha lá as suas várias coisas naquele dia que você, putz, você tava com muita preguiça, mas você conseguiu fazer. Então, é um sentimento bom. E não é fazer coisas para os outros, é por você. É tipo, ai, esse dia valeu a pena. Quando a gente faz isso pela gente, a gente jorra energia. Se a sua energia no fim do dia, ou no meio do dia, ou no começo do dia, tá com a bateria vazia, é porque você está fazendo coisas demais pelos outros e pouco por você. Porque se você estivesse fazendo bastante por você, você não ia estar cansada, exausta. E eu também sou a prova viva disso. Porque eu sei o piano que eu arrastei por muito tempo para fazer o que eu faço. E o segredo é a gente soltar os pianos. Quem são os pianos? Os quereres dos outros. E não só de quem está em volta da gente, mas os quereres que quiseram da gente lá na infância, que quiseram da gente por toda a nossa vida, que a coletividade espera da mulher. Ai, que preguiça, gente, pelo amor de Deus. E quanto mais a gente soltar disso tudo, mais cheia de vida, vitalidade, vontade de viver, a gente fica. Então hoje a gente tirou a roupa do gordinho. Não serve mais na nossa alma. Graças a Deus. Imagina que a gente vai pegar agora uma fogueira, ter uma fogueira bem no meio da nossa frente, e o fogo é o maior transmutador de tudo, e você vai lá e vai colocar essa roupa agora, naquela fogueira que tá bem na sua frente. A roupa do gordinho, a roupa da salvadora. Tô de boa. E presta atenção em como que o seu corpo se sente quando você coloca essa roupa no fogo e vê ela queimar. Porque, na verdade, essa roupa queimava em você. Essa roupa queimava você. E você normalizou tanto se queimar, que depois estava lá toda ferida e agora tá tendo que ir aí, né? Fazer umas ataduras e tal. E agora veja como se sente tirando essa roupa e vendo ela queimar longe de você. E muito provavelmente você é a primeira da sua família a ser ousada o suficiente a tacar no fogo nessa roupa. E a constelação de hoje me parece que ela vai muito para esse lugar, de transmutar, de não serve mais. É o fim do ciclo. E é libertador chegar aos fins também, não é? O fim nem é tão feio quanto a gente pensa. Pelo menos não o resultado depois do fim, né? Que às vezes a gente, né? Então, a roupa já queimou naquele fogo. É
como se tivesse uma fogueira aqui em volta da gente, do nosso lado, enfim. E a gente ouve o estalo desse fogo. Porque ele não vai queimar só essa roupa, ele vai queimar mais coisas que você intencionar aqui hoje. Porque a gente vai sair daqui com algo novo. Existe algo em você que você deseja muito fazer. E você não precisa saber como que você vai fazer. Vocês conseguem se conectar com algum desejo de vocês? Nossa, eu tenho um desejo de qualquer desejo. Seja um ganho material, seja trabalhar com algo, seja um relacionamento, seja o que for. Você consegue enxergar isso aí na sua frente? Não precisa me dizer o que é, mas você consegue enxergar? Pense em um maior. Escrevam no chat, só para eu saber se sim ou se não. Sim, eu consigo me conectar, eu consigo vislumbrar um. E veja, não, você não precisa saber como. Não, você não precisa saber como você vai conquistar isso. Bem, da verdade, a gente não sabe nem se vai conquistar. Porque Deus, quando resolve atuar, minha filha, ele traz algo muito maior e melhor. Um é sim, Ivana? Consegue visualizar? Enxergou um. Acho que foi isso que você falou, né? Sim. Então agora, se vocês quiserem ter uma experiência diferente, isso, se vocês sentirem, tá? De ficar de pé para fazer, para ter uma experiência diferente, como se sentem com isso? Pode ser? Para você sentir os movimentos do seu corpo? Mais ou menos. Agora que falou o como é o que me trava. Eu desejo muito ter minha família, marido e filhos, casamento saudável. Ótimo, Lili. Você vai se conectar com o desejo. O que você quer. Casamento, filhos, um casamento incrível. Aqui a gente não quer saber como, porque se a gente soubesse o como, a gente já tinha feito. A gente vai se conectar. O que a gente está fazendo aqui e o que a gente faz dentro das constelações, pelo menos aqui comigo, de verdade, é um projeto de vida. A gente constrói destinos aqui dentro. A gente não sabe como, mas parece que a vida vai indo. E quando vê, a pessoa fala: Jesus! Rafa, um ano depois o negócio está aqui. A gente cria destinos. Como? Sentindo como é viver a experiência lá. Eu não sei como, mas a gente só precisa criar o sentimento que tem lá, para que o caminho se abra, Deus que lute também, sabe, um pouco, sabe? Abra os caminhos para nós aí, Moisés. Faz alguma coisa aí. Sabem isso? Então, que falam que é cocriar e tudo mais, mas cocriar não é do cérebro escrever um papel. É sobre um algo mais sutil que é o trabalho que é feito aqui. É claro que no meio do caminho você vai ter um monte de quebra-mola, de sinaleiro, vai pegar as ruas erradas. E esse é o seu trabalho. E ir descobrindo qual é a próxima rua, qual é a próxima rota. E descobrindo. Por isso, fiquem perto de mim, que esse é o trabalho que a gente faz aqui. Então, a gente vai. E se vocês sentirem, quem quiser fazer sentado pode fazer, mas se você quiser fazer de pé, talvez faça muito mais força. Primeiro a gente vai entrar no campo. Você vai entrar no seu campo para você sentir qual é o sentimento naquela antiga roupa. E depois a gente vê para onde o campo leva, mas me parece que a gente está indo para esse novo lugar, que é esse desejo que você tem.
Não é como, é o desejo. Para você entender qual é o sentimento que se tem nesse lugar e talvez ali você já vai começar a ter insights de como chegar nesse lugar. Porque uma constelação boa, ao meu ver, é aquela que te coloca em movimento. Porque a gente atua em três níveis. O mental, que é quando você entende. O emocional, que é quando você sente. E o comportamental é quando você faz o movimento. Ninguém vai fazer o movimento por você. Então você pode estudar, ser a melhor estudiosa do mundo, entender de campo, tarará, tarará, tarará. Se você não movimenta, nada acontece. Eu acabei de guiar uma constelação aqui antes de começar com vocês, por isso que eu comecei 5 minutos depois. Eu estava guiando uma constelação, enquanto o pai dessa minha cliente está hospitalizado, ela está dentro do hospital, com ele e com mais um monte de gente na sala, e ele está quase indo. E ela quis fazer um movimento. E foi por telefone. Eu ia falando as frases e foi libertador para ela. Liberar o pai, se liberar, deixar o pai com a doença, tudo que tem lá e trazer algo de bom. Eu falei, agora você fica com esse algo de bom, que não é hora de fazer nada ainda com esse algo. Só fica que ele é teu. Daqui a pouco a gente vai criar algo com isso. E ela disse, eu não consigo levantar da cadeira onde ela estava para ir lá fazer o movimento. Que eu falei, vai lá. É como se fossem os bonecos, levanta e vai lá. Ela disse, eu não consigo. Eu falei, dá o comando pro seu corpo. Dá o comando pro seu corpo. Imagina que tem um monte de raiz destravando os seus pés. Dá o comando para ele, vai. Ela falou que assim que ela levantou, tinham três pessoas em cima do pai. Quando ela foi, tudo se abriu, todo mundo saiu. Ela falou assim, impressionante. E aí ela conseguiu chegar, choro, um monte de coisa que aconteceu ali. O que eu quero dizer é que é o movimento que faz o campo girar. E que você pode saber tudo. Mas se você não movimenta, o campo não gira. E esse desejo que você deseja não chega. E não é por não merecimento, não. É porque você não movimentou. Porque o movimento em direção a algo novo e diferente na sua vida, ele é esquisito. Porque ele é novo, justamente. Que você nunca fez. Comecem a tomar gosto por coisas diferentes na sua vida. Desde uma conversa simples com alguém, sabe? Que você vai lá e fala umas verdades na cara de alguém, assim, que você sempre dava uma segurada. E de repente você vai lá e fala umas verdades. Ai, nossa, eu não devia ter falado. Ai, nossa, não, não é sobre isso, é sobre, cara, eu consegui fazer diferente. Entendem isso? Eu comemoro cada coisa que eu consigo fazer diferente. Ontem mesmo, todo mundo chamou pra fazer um monte de coisa. Eu falei, não, cara, eu vou na academia, eu vou fazer isso, isso, e isso. Eu me senti a Mulher Maravilha. Entendem que a autoestima é por mim? É um movimento que eu fiz por mim, não era o que eu queria fazer. Entendem? Falei algo, finalmente fiz algo que eu não estava acostumada. Começa a pegar gosto em fazer coisa que você não está acostumada. Porque daí você vira um canhão na vida, sabe? Você já está acostumada a sair da zona de conforto, você já está acostumada a se desafiar. Você já está acostumada com o novo. A gente só fica no velho porque a gente se acostumou. E às vezes o velho nem é tão bom, né? Mas a gente se acostumou. E a gente se acostuma mesmo. E se a gente se acostuma com tudo? Então, se a gente se acostuma com tudo, eu posso me acostumar e me desafiar. E essa se tornou a minha vida. E agora eu só consigo ficar perto de quem pensa igual. Então, vou colocar um mantra aqui pra gente.
Aí que eu tô achando aqui. Meu mantra oficial, que eu amo. Tá tocando aí? Baixinho ainda, né? Acho que não começou ainda. Dá pra ouvir, Mir? Viu você mexendo? Dá? Tá baixinho. Tá. É que ele vai começar também. Começou agora. Então, quem quiser fazer de pé, pode se posicionar. Quem quiser ficar sentado, tá tudo bem. E você vai se posicionando, entrando no campo, naquela sua versão antiga, que você se despediu. A roupa da salvadora, a roupa daquela mulher que estava sempre preocupada mais com os outros do que com você, que estava carregando muitos fardos. Entra nesse campo da sua eu do passado e sinta no seu corpo, pela última vez, como é esse lugar. E se fizer sentido, você pode dizer: foi muito tempo e eu quase morri aqui. Agora eu vejo. Eu tô cansada de sobreviver. Imagina que aí, bem atrás de você e à sua volta, tem um monte de mulher. As suas mulheres. Perceba como você se sente no meio de todas elas. E experimenta dizer nesse campo, se fizer sentido. Foi por vocês o tempo todo. Essa era a programação. Esse era o modelo. Eu sinto muito. Eu também paguei caro. Foi para pertencer, para fazer parte. Foi por amor. Eu sinto nesse campo muita vontade de chorar. E eu quero que veja se você consegue. Conforme você vai dizendo para elas, vai tirando a roupa da salvadora.
E você vai dizendo enquanto tira a roupa: eu achei que essa era eu. Eu me identifiquei nessa roupa. Eu acreditei por muitos anos que essa era a minha verdade, mas não é. E é como se você tirasse uma roupa apertada, feia, suja, antiga, antiquada, e de repente você se vê numa roupa linda, mas profundamente confortável, enquanto todas elas estão numa roupa apertada. E com muito, muito amor, olha para elas nessas roupas apertadas e veja se você consegue dizer: eu também não conheci vocês de verdade. E eu sinto muito. Mas esse não é o meu trabalho. É o de vocês. Meu trabalho é descobrir a mim. Agora eu entendi tudo. Não é sobre vocês. É sobre mim. E eu tô fechada comigo agora. Eu me escolho pelo preço que foi pago. Eu abro mão agora dessa roupa. Eu abro mão dessa minha versão que eu achei que eu era. E se você se sentir confortável de dizer, eu não sou ela. Eu sou muito mais que isso. Eu sou muito maior que isso. Eu sou muito mais expansiva que isso. Eu sou muito mais corajosa que isso. Eu sou muito mais motivada que isso. Eu tenho muito mais vitalidade que isso. Tenho muito mais energia que isso. Eu sou muito mais magnética do que isso. Eu sou muito mais feliz do que isso. Eu sou muito mais satisfeita que isso. Agora eu vejo. E imagina que vocês todas estão dentro de um círculo e que você vai colocar um pé agora para fora desse círculo. Coloca um pé para fora do círculo. Preste atenção em como seu corpo se sente. Imagina que existe um cordão umbilical que liga você a todas essas mulheres. E que para sair, tirar o segundo pé de dentro, você vai ter que cortar esse cordão. Elas todas talvez fiquem interconectadas, mas você vai cortar. Tem uma tesoura disponível para você. Pega, dá o comando pro seu corpo e diga: eu já posso confiar em mim e nas minhas escolhas. Eu não preciso mais escolher pelos outros e nem por elas. Coloca essa tesoura na sua mão boa, se é a direita, põe na mão direita, se é a esquerda, põe na esquerda. Como se você pudesse segurar assim, ó, faz o movimento de puxar o cordão no seu umbigo, levanta ele, pega a tesoura e num corte seguro e rápido, você vai dizer eu posso e corta.
E assim que você corta, é como se saísse mais um monte de dejetos do seu umbigo ali, desse cordão. Sangue e mais líquidos. E que no primeiro momento talvez pareça que, nossa, vai fazer muita falta. E agora? Como é que eu faço? Veja saindo todo esse sangue, essa seiva que te sustentou sim e fez você sobreviver por tanto tempo. Deixa sair, sair até a última gota. E é como se você pudesse, com seus olhos fechados, imaginar que esse cordão umbilical ele vai ficando seco, depois ele vai mudando de cor, vai ficando escuro, como se estivesse apodrecendo. E você está olhando para o seu umbigo agora. E vai caindo umas partes, vai cicatrizando. E você vê o seu umbigo sendo formado agora aqui, diante dos seus olhos. E você percebe as dobrinhas do fundo do seu umbigo como a conexão eterna com todas elas. Está cravado no seu corpo. Mas não precisa mais estar na sua alma e no seu espírito. E você vai se dando conta que você é um ser único, independente, suficiente, diferente, autêntico, sublime, magnético. Você tem o seu umbigo. E você olha para todas as outras mulheres naquele cordão umbilical, dentro daquele círculo, e é como se você fosse dando passos para trás, se afastando delas. Até que em algum momento você dá o comando para o seu corpo e você se vira para outro lado. E você deixa elas para trás. E aqui você começa a ter a consciência de que você já cruzou muitas linhas. E que não vai dar para ir adiante, levando todo mundo com você. Sim, você está sozinha. E essa talvez seja a maior dádiva da sua vida. Olha para isso com muito amor. Esse é o maior momento de crescimento em todas as áreas da vida. E então você começa a avistar um outro círculo, muito mais atraente. E conforme você vai chegando perto desse novo círculo, você vai se dando conta de que ali dentro tem algo que você deseja muito. E eu vou chamar isso de ouro da vida. É o ouro que você busca. O ouro significa o seu desejo, a realização do seu desejo. Veja como se sente ficando bem próxima desse círculo. E veja se você pode dizer para esse ouro, para esse seu desejo: eu sinto muito se desconfiei de você. Eu não sabia o que fazer. E eu quis controlar tudo. Eu confiei pouco. Eu sinto muito.
eu quis me manter no outro círculo. Não tinha como antes. Não tinha como enxergar com clareza antes. Mas agora eu posso. Experimenta dizer: eu vejo você. Como se você pudesse passear em volta desse círculo e ver de todos os lados. Olha para você dentro desse círculo, realizando esse desejo. Vai dizendo para você: eu vejo você, eu vejo. Vai dizendo para o ouro da vida: o ouro da vida é você. É você, com a mão na massa, fechada consigo mesma. Olha para essa mulher que está no centro desse novo círculo, no ouro da vida. Olha como ela se sente. Olha o tamanho do poder dessa mulher. Essa mulher é você. Ela sempre foi você. Só que só agora você está se lembrando de quem você realmente é. É um movimento de alma mesmo, bem lento, como se uma perna sua quisesse ir para dentro do círculo. Dá o comando. E bem devagar você vem puxando a segunda perna e entra dentro desse círculo. Hum. Perceba como se sente, conectada com o ouro da vida. E é como se essa sua eu do futuro, realizada, fosse entrando dentro de você e se tornando quem você é agora, aqui agora, na energia dessa que é criadora do próprio destino, a criadora da própria história. E você pode dizer: eu declaro, eu me comprometo, eu ordeno, eu mando, eu comando. Já está tudo disponível. Já é tudo meu. Sempre foi meu. Tudo está para mim, a meu favor. E agora eu tomo tudo que é meu. E tudo que está para mim. E faço algo de incrível com isso. Essa é a minha história. Esse é o meu destino. Essa é quem eu sou de verdade. Eu me reconheço. Eu me lembro. Isso. Vai ficando à vontade nesse lugar. Bem você aqui nesse lugar. E dentro desse círculo, que na verdade nunca foi um círculo porque é infinito,
Você olha lá na frente e você ordena que o caminho se abra. Me mostra, me mostra. Eu ordeno que o caminho se abra. Eu sou a natureza. Eu sou Deus. Eu posso. E eu sou. E então você começa a caminhar esse caminho. Veja como fica o seu corpo enquanto você caminha esse caminho. E você não faz ideia do que tem nesse caminho. Você só caminha. E você descobre que a melhor parte de tudo não é o caminho, é caminhar. E você vai percebendo as suas pernas nesse caminho ficando cada vez mais fortes, mais musculosas. E você descobre que nunca foi sobre o caminho, sempre foi sobre as suas pernas, sempre foi sobre o sentimento de estar caminhando, sempre foi sobre perceber que você está indo em direção ao que você realmente deseja. E você vai caminhando e olhando para suas pernas cada vez mais fortes. E você vai se dando conta de que elas sempre tiveram aí para você, as suas pernas. Elas só estavam andando por caminhos conhecidos e de outras pessoas. Não era o seu caminho. E você vai se sentindo com muito mais vitalidade nesse lugar, com mais força, com mais discernimento, com mais coragem. E você vai vendo que o caminho vai ficando mais largo, mais vasto, mais completo. E que você até olha a paisagem linda, deslumbrante na sua frente, mas a maior alegria é saber que as suas pernas se movem. É gostoso. É poderoso. E você descobre que o ouro da vida é o caminho. Que o ouro da vida não está longe, ele já está em você. E você só precisa ter o sentimento de que você se moveu em direção ao seu desejo. E todo santo dia você tem escolhas milimétricas sobre escolher você ou não. E quanto mais escolhas em você fizer, mais as suas pernas caminham, mais o caminho se abre. Ninguém vai estar aí com você no seu dia a dia, ninguém. Ninguém está dentro da sua cabeça. A estrada é solitária, sim. Você e seus pensamentos. Você e as suas escolhas. É com você agora. Ninguém vai vir te salvar, a não ser as suas pernas. Você já é grande, você já cresceu. Você já cruzou muitas linhas. E você vai se dando conta
do tamanho do seu poder pessoal, do tamanho da sua energia, do quão filha de Deus você é. E é como se agora ele, o seu Deus, aparecesse para você e te entregasse uma joia raríssima, raríssima. E ele coloca uma joia raríssima e caríssima nas suas mãos. É a joia mais maravilhosa que você já viu em toda a sua vida. Ela resplandece, ela arrepia, ela é brilhante. E você recebeu com as suas duas mãos, e é como se ele colocasse as mãos dele sobre as suas e fechasse a sua mão, como quem diz: segura essa joia. E você segura. Ele está com as mãos dele em cima da sua, fechada, dizendo: esse é o seu talento, esse é o seu dom. Receba, é seu, sempre foi seu e nunca vai deixar de ser seu. E agora você tem pernas fortes, você tem um caminho e você tem um tesouro nas mãos. E conforme você caminha com esse tesouro, é como se uma luz fosse te guiando. É algo muito maior do que você pode discernir, descobrir, é muito maior. Nem queira. Só perceba tudo se abrindo, o caminho se abrindo, a vida se abrindo. E você segura muito forte esse tesouro nas mãos. E é como se esse tesouro agora entrasse dentro da sua mão, entrasse na sua corrente sanguínea, como se essa energia divina tomasse conta de todas as células do seu corpo, de cada pedaço do seu corpo e de todos os seus corpos. E você fica nessa potência um pouco. Fica nela, sustenta ela. Sustenta esse sentimento. Esse é o sentimento que você deseja sentir. Sustenta. Devagarzinho. Você vem abrindo seus olhos, vem voltando para cá. Nessa energia. Escrevam para mim como vocês se sentem agora. Qual é o sentimento que tem aí? Alguém tem vontade de abrir o microfone e falar de como foi a experiência? Siga abaixando aqui. Estão se sentindo bem? Pode falar, Lili. Foi uma sensação É, de libertação. Quando começou, eu me sentia como se eu estivesse numa camisa de força. Eu não conseguia me imaginar em outra roupa, né? Muito meus braços travaram assim do lado. E só quando eu consegui passar para o segundo ciclo,
o segundo círculo, foi que o corpo foi amolecendo e foi como se o sangue tivesse parado no corpo. E aí eu consegui visualizar muitas coisas que eu já não tinha mais essa sensibilidade. Era uma coisa assim que eu não conseguia mais fazer. Era ter essa visão para frente de futuro. E antes de você falar das joias nas mãos, eu sentia minha mão queimando. Minha mão tava queimando, como se fosse, se eu estivesse pegando em fogo, assim. E aí, quando você falou da joia, que eu segurei, eu tava com a mão presa até agora, quase. Então, foi como se eu fechei um ciclo e eu recebi o fogo o impulso, né, de você seguir. Incrível. O fogo do Espírito Santo. Uma das constelações mais incríveis, assim, que eu já fiz e que me abriu, assim, quando você falou do campo, ver a luz, para mim foi uma constelação, foi exatamente isso que eu senti, o fogo do Espírito Santo. Foi uma coisa, assim, Que lindo. surreal. Que lindo. Essa é você disponível e escolhendo você. Estar na presença aonde faz sentido para você. E quando a gente faz esse tipo de escolha, tudo se abre. O nosso grande X na vida é a presença, a qualidade na presença, a entrega. Cara, entrega tudo que você tem, sabe assim? Não mais por aprovação, não mais para salvar ninguém, mas é porque você é fonte, você jorra, você é a preferidinha dele. A gente é fonte. Eu não sei que hora que a gente decidiu que a gente era, sei lá, uma bica, um sei lá o quê. A gente jorra. Lindo, Lili. Incrível. Alguém mais quer falar? Compartilhem, sabe? Porque essas histórias, elas são muito poderosas e quando a gente reafirma, é muito forte. Pode falar, Ivana. Quando você falou em tirar roupa, não sei se você lembra do meu caso, a roupa que apareceu foi a roupa vermelha. A primeira coisa que eu fiz foi tirar aquela roupa vermelha. E quando você falou para sair, botar um pé fora do campo, eu senti uma leveza assim naquele pé que saiu, sabe? Sei lá, tava diferente. Parece que eu tava toda quente no que eu botei aquele pé para fora, parece que refrescou aquele pé, assim, foi o pé direito. E antes mesmo de você falar para pegar uma tesoura, eu tinha perto de mim uma faca, mas na hora eu peguei a faca e eu comecei a cortar com a faca. E, e, e tinha muito peso no meu corpo. Parece que tudo ficou mais leve. E no final eu dei um arroto, mas aquele um arroto assim que veio lá do fundo, sabe? Lá, parece que veio lá do intestino para cima, assim. E depois, como você se sentiu no novo círculo? Eu acho que eu ainda estou integrando. É bastante coisa, né? Uhum, É muito bom quando a gente tá com vontade de cortar o cordão. Nossa Senhora. Vocês entendem o tamanho da coragem que é pra fazer isso? uhum. É muito poderoso. Incrível, Ivana. Alguém mais quer Gratidão. falar? Alguém mais quer falar? Estão tranquilos? Às vezes vem um silêncio, eu sei. E a gente respeita esse silêncio também. E esse silêncio é um vácuo. E a gente
praticamente não sustenta um silêncio também. Então, que a gente sustente esse lugar. Porque quando a gente está criando algo novo, a gente vai ter que aguentar muitos silêncios, porque a gente não sabe fazer esse caminho, sabe? A gente vai ter que se conectar e ouvir umas ideias vindo de outro lugar, ou outras pessoas que do nada chegam na nossa vida e trazem informações, porque tudo é para você, tudo está para você, tudo está a seu favor. Foi um movimento grandioso, muito, muito maior, muito melhor do que eu poderia imaginar quando eu criei isso tudo. A joia que está na mão de vocês vai fazer coisas muito maiores do que vocês podem imaginar. A gente é muito grande. A gente só se esqueceu disso. E o nosso trabalho é lembrar. Eu declaro encerrado aqui a academia emocional para todos os termos. A era da Salvadora acabou. E o dia que a gente quiser fazer um monte de coisa por um monte de gente, a gente vai fazer porque a gente quer, não porque a gente se sente obrigada a. É muito diferente quando a gente escolhe fazer as coisas. Muito. E declaro aberta também a nova temporada da sua vida. E que essa nova temporada só vai poder existir e vai existir porque existe uma guiança maior, cada um com a sua, do seu jeito. Eu tô profundamente orgulhosa de vocês. Mulheres que sabem fazer limonada com a vida. E eu espero que a gente faça muitos sucos por aí, juntas e separadas. Cada uma no seu círculo, cada uma no seu caminho e cada uma seguindo sua vida. Eu amei fazer isso aqui. Foi um grande marco na minha vida. Eu agradeço profundamente a todas vocês, a toda a ancestralidade de vocês, os guias, os mestres. Aconteceu algo sobrenatural aqui hoje. Que a gente saiba receber tudo que chegou aqui. E que a gente saiba fazer algo de muito bom com tudo isso. Porque é muita coisa. Então, um beijo a todas vocês. Fiquem bem, se recolham e a gente segue lá no grupo. Tá bom? Vocês moram no meu coração. Gratidão. Beijo. Incrível. Beijo. Tchau. Beijo para todas. Tchau.